Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar as disposições gerais relativas à Lei 9.455 de 1997, a denominada Lei de Tortura. Atendendo às previsões de convenções e normas internacionais, a Constituição Federal de 88 estabeleceu em seu artigo 5º, inciso 3, que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano e degradante. O texto constitucional também prevê em seu artigo 5º, inciso 43, que a lei considerará como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, entre outros, a prática de tortura. A Lei nº 9.455 surgiu como instrumento para regulamentar o tema. Vale também destacar a existência da Lei nº 12.847, responsável pela instituição do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E o que seria então a tortura? De modo geral, a tortura é o ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou controle de outrem. Pode ser imposta com o fim de obter informações, castigar, intimidar ou coagir. E atenção, não se considerará como tortura os sofrimentos que sejam consequência de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou que delas decorram. Em regra, a competência para o processo e julgamento dos crimes de tortura previstos na Lei nº 9.455 recai sobre a Justiça Comum Estadual. E qual seria o bem jurídico tutelado por esta norma? Ao tipificar o crime de tortura, o legislador visa a proteção não apenas da integridade física e psíquica da vítima, mas também da própria dignidade da pessoa humana, atendendo assim ao disposto na nossa Constituição Federal. O artigo 1º da Lei de Tortura prevê 3 espécies delituosas sob a mesma denominação, 3 figuras caracterizadoras do crime de tortura: a tortura-prova, a tortura para a prática de crime e tortura discriminatória. A tortura-prova está presente quando a intenção do sujeito ao torturar a vítima é obter alguma informação, declaração ou confissão desta ou então de terceira pessoa. Um exemplo: empregar violência contra o filho para obter declaração dos pais. A tortura para a prática de crime ocorre quando o torturador usa a violência ou grave ameaça para obrigar a vítima a realizar uma ação ou omissão criminosa. Um exemplo é quando o agente tortura alguém para obrigá-lo a cometer um furto. Na tortura discriminatória, a lei pune o emprego da violência ou grave ameaça motivadas por discriminação racial ou religiosa, exigindo, portanto, uma especial motivação do agente. E fique atento, a diferenciação das figuras reside apenas na motivação do agente torturador. Assim, em relação à objetividade jurídica, meios de execução, sujeitos ativo e passivo, consumação, tentativa e ação penal, as regras são as mesmas para todas elas. O crime de tortura é imprescritível, professor? Essa é uma boa pergunta. A Constituição não faz essa previsão de forma específica, o que causa divergência na doutrina. Alguns autores consideram que é indevida a criação de novas hipóteses de imprescritibilidade, ainda que por meio de convenções internacionais. Uma segunda corrente, à qual nos filiamos, posicionam-se pelo reconhecimento da imprescritibilidade nos crimes de tortura, em razão da prevalência da norma mais favorável sob o ponto de vista da proteção dos direitos humanos. E fique atento, embora a orientação dominante seja no sentido de que o crime de tortura está sujeito à prescrição, os tribunais superiores brasileiros têm entendido que a reparação civil do dano decorrente da prática de tortura é imprescritível. Assim, como o tráfico de drogas e do terrorismo, os crimes de tortura também são equiparados aos crimes hediondos, nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei nº 8.072 de 1990. A Lei de Tortura estabelece como formas de execução dos crimes de tortura a violência e a grave ameaça. A violência consiste no emprego de qualquer desforço físico sobre a vítima, como socos, pontapés, choques elétricos, pauladas, chicotadas, submersão temporária em água, privação de liberdade, entre outros. Já a grave ameaça consiste na promessa de um mal grave, injusto e iminente, como a ameaça de morte, de estupro ou de lesões. Por fim,
destacamos que a Lei nº 9.455, de 97, não descreveu no crime de tortura as hipóteses de a motivação do agente ser vingança, maldade ou simples sadismo. Por isso, em razão da ausência de previsão legal, as condutas não poderão ser enquadradas nessa lei, restando apenas eventual responsabilização por crimes de lesões corporais, constrangimento legal, abuso de autoridade, entre outros. E é com esse destaque que concluímos assim a nossa aula de hoje. Em sua área do aluno, você encontra um material didático relativo a esta aula que traz os assuntos apresentados, analisados com maiores detalhes. Seja o seu maior incentivador, não dependa apenas das palavras de outras pessoas para conseguir os seus objetivos. Até o nosso próximo encontro e bons estudos!